Boa noite, senhoras e senhores. Vamos lá. Sempre que for preciso, eu vou permitir a entrada do Boa pessoal noite, aqui. professor. Então, vai sempre dando uma paradinha. Boa noite. Tá difícil. Vamos lá, que já começou a gravar. Então, tendo em vista que nós estamos com uma turma no final já do seu trabalho, né? Está pronto para se formar e outra turma que está no início, eu tenho que trazer um conteúdo é, que seja palatável para os dois, para as duas turmas. Para a gente poder trabalhar dessa forma, eu trouxe aqui uma análise de caso clínico, né, e simulações terapêuticas. Por quê? Porque quem já teve todas as aulas vai entender os termos que eu falar e tudo, e quem não teve já vai entender o que é uma análise, o que é um estudo de caso. Então, análise de casos clínicos, de uma forma totalmente dentro da área da saúde. Vamos lá entender como que isso funciona, então. Então, o objetivo dessa aula é integrar teoria e prática clínica, desenvolvendo uma leitura crítica de casos, aprimorando a escuta e o planejamento terapêutico para fortalecer a postura ética e profissional. Esse é o nosso objetivo hoje. Vamos ver se em uma hora e 20 minutos, nós conseguimos atingir esse objetivo, para que possa sobrar uns 10, 15 minutos aí, para que nós possamos comentar, né, se houver necessidade ou não, né? Análise de casos clínicos. A análise é o estudo de aprofundamento de situações reais de atendimento, bem como casos apresentados por professores e participantes. No caso, eu estou apresentando para vocês exatamente como está escrito aqui, um caso, as análises de casos clínicos e como isso é evidenciado na nossa prática terapêutica. Então, tendo em vista que nós estamos fazendo uma profissionalização com vocês, reconhecida pelo MEC, né, baseado na Lei 93, 94 e 96, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde diz que nós podemos exercer nossa profissão de terapeuta, psicanalista e áreas afins dentro da psicologia, por causa da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, nós temos que ter o quê? Uma similaridade, algumas premissas para poder exercer esse trabalho. Dentro deles, o estudo de caso é fundamental. Reinaldo, mas a gente não faz isso na nossa clínica. Então, está na hora de nós começarmos a pensar em fazer esses estudos de caso. Você não precisa começar fazendo todo dia um estudo de caso. Eu vou falar para vocês que nas clínicas de alto padrão, todo dia tem um estudo de caso para ensinar como é que. E vocês vão ver como é gostoso essa prática do estudo de caso. Porém, é importantíssimo ter um profissionalismo para que não vire bagunça e entenda que é uma coisa séria. Vamos entender como que funciona cada caso. Então, evidencia o sigilo ético absoluto. Então, você não pode, no estudo de caso, falar de quem você está falando. Você vai colocar uma situação hipotética. Isso é uma proteção de dados e uso pedagógico restrito ao aprendizado coletivo para fortalecer o diagnóstico, o planejamento e a tomada de decisão. É a integração entre teoria, modelos explicativos e a prática clínica, intervenções. Reinaldo, então você está falando de um estudo dentro de um estudo. Você não está fazendo um estudo conosco. Então, nós vamos fazer um estudo dentro do estudo. É exatamente isso. É exatamente isso que é um estudo de caso. É um estudo dentro do estudo e ele serve para aprimorar técnicas e para aprimorar a própria vivência dentro da CT, dentro da clínica, dentro do ambiente terapêutico pelo qual você está trabalhando. Vamos entender mais a fundo como que isso funciona. Qual que é o objetivo? É transformar experiências reais em material didático, desenvolver literatura científica, formulando hipóteses. Espera aí, gente.
formulando hipóteses de intervenção e treinar argumentações técnicas em espaços seguros. Então, toda vez que você pega e está com um problema, com algum acolhido, você, né, o certo, o ideal seria esse, né? Você está com um problema, como vocês trouxeram, trazem, né, diversos problemas, toda aula vocês trazem diversos problemas. Então, como fazer para que isso seja efetivo depois que as aulas acabem, Reinaldo? Fazendo e propondo para a clínica estudos de caso. Como assim? Então, você propõe que, vamos lá, alguém vai ter que puxar essa carreta. Como eu disse para vocês, né, que já estudaram a respeito de psicoterapia de grupo, é o profissional, é o terapeuta que cria psicoterapia de grupo. Né? No plano terapêutico da clínica pode não ter psicoterapia de grupo, mas você tem que ser objetivo fundamental e primeiro desse processo. Então, aqui no estudo de caso clínico é a mesma coisa, é você chegar e chamar a tua equipe e falar, será que tem como, pelo menos uma vez por semana, nós fazermos um momento de estudos de caso, nem que seja uma vez por mês para iniciar esse processo, né? Uma vez por semana seria no mínimo, né? Mas uma vez por mês seria fundamental, né? Indispensável. Então, o coordenador vai falar, mas como assim? É que assim, o coordenador, daí você coloca real. Aí o estudo de caso funciona para que nós demonstramos aqui um para o outro, na prática, como que está funcionando o acolhimento de elemento X. Elemento X é o acolhido X. Não se trabalha com nome, não se trabalha com caso determinado. Por quê? Porque isso favorece estereótipos. Toda vez que eu falo, o seu Jorge está dando problema para mim, cria um estereótipo, porque às vezes, o que pode estar acontecendo? O seu Jorge pode estar dando problema para mim, mas para o Matheus ele não está dando problema, para o Vitor ele não está dando problema. Então, por isso, o estudo de caso trabalha com essa política de trabalhar com nomes fictícios e todo esse processo para aplicar o que você tem aprendido. Isso funciona muito, porque é ali no estudo de caso que você vai falar como que vai ser. Você vai trazer um caso teu real, mas você não vai falar o nome da pessoa. E vocês já vão entender como isso funciona. Nós vamos supor lá que o indivíduo X está dando RF, está com risco de fuga. Né? E você não sabe como trabalhar e não sabe, muitas de vocês aqui dessa sala mesmo me perguntaram a respeito de diversos casos, mas como eu faço para trabalhar com o indivíduo X? É exatamente esse o caso clínico que você tem que apresentar para a tua equipe. E lembrando que nós trabalhamos em equipe. Então, se trabalhamos em equipe e a equipe toma uma decisão, se eu tomar essa decisão, será a decisão certa, ok? Vamos lá. Então, a duração sugerida para cada estudo de caso tem que ser de 45 a 60 minutos, né? Vamos colocar aí de 45 a 1 hora cada estudo de caso. Então, cada um dos terapeutas, coordenadores, monitores vai trazer um estudo de caso que vai ter necessariamente 1 hora de duração. Então, nesse dia, será, por exemplo, uma tarde que nós vamos estudar, fazer estudos de caso para que a qualidade do nosso trabalho seja primordial, seja profissional. Nós temos que trazer essa excelência para o nosso âmbito. Reinaldo, mas nós temos 60 pacientes, eu sei, mas seria uma terapia. Entende? Você pode pegar e colocar um filme para fazer uma videoterapia com esse filme, não é lembrando que é deixar a pessoa assistindo o filme. Você coloca um filme, depois você já, antes de começar o filme, se pergunta, eu quero saber quem foram os autores, quem foram, o que estava falando a respeito do filme. Por exemplo, você coloca a história do Bill e Bob, quero um resumo, uma resenha, eu quero que escreva uma página para me entregar depois. E nesse processo, deixa algumas pessoas responsáveis ali pelo pessoal que está assistindo o filme, e o resto vai fazer esse estudo de caso.
Entende? Daí vai ter uma qualidade, vai ter uma parceria no trabalho. Ah, mas o coordenador falou que não pode, mas não pode hoje. Se você trazer como uma prática e isso virar uma rotina, um dia ele vai poder. Um dia o psiquiatra vai poder. Entende? O psiquiatra nunca pode, Reinaldo, ele está uma vez por mês na clínica. Mas se você continuar fazendo, um dia ele vai estar lá numa hora que você vai fazer e vai ocorrer uma interação, e é isso que é necessário. É necessário não só muitas disciplinas, como entre as disciplinas, para que isso possa transcender os âmbitos dos nossos muros para transdisciplinaridade, onde vai atender a família, onde vai atender a comunidade, e nós vamos entender. Então, vamos ver como é que funciona essa questão. Então, se é uma hora, o que eu vou fazer nessa hora? Então, tem um fluxo recomendado de apresentação do caso de 5 a 10 minutos. Então, você vai chegar e vai falar, indivíduo X usou drogas tanto tempo, fez tanto tempo de terapia em tantos lugares, passou tanto tempo vai trazer o estudo de caso. Reinaldo, como é que eu vou fazer para saber isso? Lembra que nós falamos no primeiro dia, para vocês que já estudaram, tem a anamnese. Para quem ainda não estudou, vai saber, quem já não usa, ainda vai entender o que é o processo de fazer uma anamnese. Então, na anamnese, você tem todos esses dados. Lembra que eu falei para não fazer uma anamnese totalmente centrada, naquela forma, sentado, sim, não. Daí você traz essa anamnese que você fez de uma forma mais participativa, mais baseada em entrevista motivacional, em intervenção breve, você traz essa anamnese e você fala o caso. Lá no final da anamnese, não tem gente, fica calmo. Você fala assim, mas Reinaldo, não sei o que é anamnese. A anamnese é um documento que a vigilância sanitária exige, que fala a respeito de quem é o indivíduo que está sendo tratado por você. Depois da anamnese, nós temos um outro projeto chamado Projeto Terapêutico Singular, que no final da anamnese sai esse trabalho, chamado Projeto Terapêutico Singular. E no final do Projeto Terapêutico Singular sai o complemento dele, que são as evoluções terapêuticas, ou seja, todo que é colocado dentro de como ele vai desenvolvendo esse projeto terapêutico singular. Por que singular? Porque é individual, ok? Então, quando você trabalha dessa forma, você vai ter todo o material para fazer o seu caso clínico. Se eu falar para vocês aqui de uma pessoa que vocês fazem anamnese, fazem um projeto singular terapêutico no final da anamnese que vocês fizeram, e que vocês fazem evolução todo dia, vocês não sabem apresentar o caso, falar indivíduo X, não falam o nome, mas falam indivíduo X apresenta compulsão pelo uso de tal substância desde tanto tempo, tudo, você não consegue apresentar dessa forma? Então, você tem 5 minutos, de 5 a 15 minutos, de 5 a 10 minutos para apresentar quem é esse indivíduo que vai ser analisado. Então, né, o autor fornece um relato objetivo e cronológico, materiais, relatórios, evolução e perguntas que deseja trabalhar. Então, é isso aí, você leva o material e lê. Aqui, ó, o indivíduo usou diversas substâncias, e começa a falar numa forma que aqui você vai estar falando não com acolhidos, você vai estar falando com profissionais. Então, eu estou trazendo aqui uma aula para vocês trabalharem vocês, né? E isso é importantíssimo, porque vocês não podem, já nenhuma hipótese da vida de vocês, imaginarem, pensarem ou acreditarem que nós trabalhamos sozinhos. Ninguém trabalha sozinho. Se eu estou aqui é porque o professor Adriano está fazendo todo o trabalho de venda, disponibilização do curso, a FENATED toda baseada nele, porque tem a professora Thaís, porque tem a professora Leté, porque tem o professor isso, entendeu? Nós somos uma equipe, assim como vocês trabalham em equipe. Então, é necessário que exista essa conversa. Sempre anonimizar os nomes, locais e dados identificados. Então, esse anonimato, como eu já falei, ele serve para que o indivíduo não seja exposto depois a outro profissional que não sabe o caso. Ele veja só como é interessante isso, porque se ele não saber quem é, mas acolhidos dentro
clínica que estão passando por esse processo, ele vai agir da forma como ele é um profissional, ele também vai agir profissionalmente. Então, ele vai atingir muito mais o indivíduo. Agora, se eu chego e falo, não, mas o Rodrigo, o uso de substância do Rodrigo é o crack, e começo a pesar, falar tudo lá da história do Rodrigo. Daí o Matheus, que não tem nada a ver com o Rodrigo, está entrando fazer terapia agora com ele, olha já, você que é o Rodrigo, entenderam? Aí acabou. Aí começa a minar o nosso trabalho. E vocês sabem o peso disso. Quando uma pessoa chega e fala para você, esse cara não tem jeito, você olha já para a pessoa de uma forma diferente, não adianta. Isso é um estudo realizado lá por Piaget, lá um dos teóricos da educação, onde ele chegava e falava, essa é uma turma que não tem jeito na escola, entende? As pessoas profissionais entravam na melhor turma da escola e relatavam no final do dia que a aula foi horrível porque ninguém entendeu nada, entenderam? Então, isso é científico, é mental, entende? Então, se eu trabalho com estudo de caso clínico e eu falo, elemento X apresenta o uso de substância é o crack e ele está utilizando dessa forma a substância, o que nós vamos fazer? Então, daí nós vamos ver o que nós temos que analisar. Então, a classificação factual. Então, perguntas breves para complementar dados essenciais. Daí, alguém pergunta ali, mas ele usa crack com outras substâncias? Daí, você fala, sim, então é um usuário cruzado. Pera, já surgiu uma nova visão desse elemento X, desse indivíduo que nós estamos trazendo aqui para o estudo, né? E daí a leitura em pequenos grupos, de 10 a 15 minutos, vai identificar problemas centrais, fatores de risco, proteção, hipóteses diagnósticas e possíveis metas terapêuticas. Então, outras pessoas, você não vai falar o teu plano terapêutico singular por elemento X. Você vai deixar que cada um elabore o seu projeto terapêutico singular. Quando eles elaborarem o projeto terapêutico singular, vai acontecer o quê? Daí nós vamos aqui, ó, da plenária, a discussão guiada, que dura de 15 a 20 minutos, né? Os grupos vão apresentar. Aqui não precisa ser no começo, pode ser um grupo só. E aqui, depois de 15, 20 minutos, todo mundo vai apresentar ideias sobre o fato ocorrido, sobre o que seria uma terapia ideal para esse acolhido. Isso tudo, nós conversando com profissionais, começa a abrir o nosso leque de possibilidades. Nós não víamos a saída, porque o indivíduo X era um caso complicado, ele precisava de um estudo de caso. Então, é assim que a saúde, é assim que a medicina trabalha um caso problemático. Não é chegando e falando, o cara não tem jeito. É sim, é pegando o caso dele, levando para uma plenária e discutindo com toda a equipe como que pode ser resolvido o caso desse indivíduo. Vocês entendem que fica totalmente parcial, né? Imparcial, ou melhor, fica totalmente imparcial, perdão, não é parcial, ele fica imparcial, não tem aquele puxar para um lado ou para o outro. O indivíduo X é tal, o indivíduo X é tal, e não, peraí, o indivíduo X pode fazer tal coisa dessa forma, entende? Vai ser totalmente desproporcional de um sentido de indivíduo, de quem é esse indivíduo. Vamos lá. E, enfim, depois, mais 5 ou 10 minutos, vai para um fechamento com plano de ação sugerido e pontos éticos críticos a serem observados. Se você trabalha numa equipe e na tua equipe tem 10 profissionais, você estava vendo o caso do seu João, que é o indivíduo X, sozinho, e para você não tinha saída. Agora, você vai ter mais 9 casos apontando uma saída para você. Entenderam como é maravilhoso isso? E tem o caso traumático disso? Tem. É um momento que todo mundo no grupo fala bem assim, poxa, esse indivíduo deve ser retirado dessa clínica, dessa CT. Então, beleza, vamos achar um outro lugar para ele, vamos encaminhar ele para um outro lugar. Aí se tomou um caso que é bem mais fácil do que você chegar e falar, o indivíduo tem que sair da clínica. Não é mais fácil, né? Não é muito mais palatável, né? Muito mais palpável você trabalhar dessa forma? Isso é trabalhar com saúde, isso é trabalhar com ciência. Isso são estudos científicos que trazem essa perspectiva do estudo do caso clínico, onde você consegue fazer uma análise e depois, com todo mundo na mesma posição, é tão mais fácil você tomar uma decisão e vai, esse indivíduo ele
legal, ele vai conseguir a sobriedade dele, mas não nessa clínica. Não, é só fechar a câmera, Sidney, né? Porque, vai lá. Conteúdo e habilidade desenvolvidas. Então, mas o que vai ser conversado? Vai ser elencado algumas coisas, a literatura clínica contextualizada, a ligação entre sintoma, história de vida e condições sociais. Então, o que vai ser analisado nesse estudo de caso que você trouxe? Então, os conteúdos e habilidades desenvolvidas, a leitura clínica contextualizada, a formação de hipótese clínica, distinguir entre hipótese principal e hipóteses diferenciais. Então, o que pode ser feito e o que não vai dar certo ser feito, né? Avaliação de recursos e redes, mapear apoios formais. É pesada essa aula, gente, é pesada, mas é muito gostosa quando você entende que você não está sozinho e que, quando, como equipe, você consegue ajudar muito mais as pessoas. Aí você consegue entender a verdadeira razão pela qual você decidiu ser terapeuta. É partilhar de um grupo de ajuda, de um grupo de pessoas que está favorecendo a sobriedade de uma pessoa. Isso é o nosso viés terapêutico, viés na questão da coordenação, monitoria, de toda a clínica. Aqui envolve todo mundo, porque todo mundo tem algo a dizer a respeito do caso. O que acontece é que nós não conversamos, só que o caso clínico é um avanço científico para ser utilizado, né? Ah, mas não acontece, então tem que começar a acontecer. Para as clínicas de alto padrão, todas utilizam um caso clínico. O terapeuta senta lá, conversa com o psicólogo senta lá, conversa com o psiquiatra, tem o estudo de caso, entendeu? Ah, mas eles têm disponibilidade, então nós temos que dar um jeito de favorecer de alguma forma, fazer nem que seja uma simplificação disso aqui. Não se preocupe em copiar nada do seu material, como eu falei, vai ficar disponível, e com isso aqui você já tem o material para analisar, fazer os teus estudos de casos no início. Ah, eu não vou ficar só nisso, Reinaldo. Beleza, depois você avança. Mas, por enquanto, você pode ter aqui um exemplo do que dá para ser feito. Entende? Do que dá para ser analisado, como que é para ser analisado, quanto tempo que é para ser analisado. Nós somos inteligentes, então a gente vai desenvolvendo dentro disso. Planejamento pragmático, objetivos mensuráveis, ou seja, curto, médio e longo prazo, e possíveis indicadores de evolução. Se 5 pessoas te indicam planejamentos programáticos, ou seja, o que ele pode fazer a curto, médio e longo prazo, você vai ter 5 vezes mais possibilidades de atingir esse indivíduo. Argumentação teórica ética. Justificar decisões clínicas diante de limites institucionais e éticos. Então, é aí aqui que eu falo para você, que vai chegar aquela hora que ele vai falar, olha, vamos ser sinceros, esse elemento X aqui, que está sendo analisado, nós chegamos à conclusão que não tem condição não de ficar em sobriedade, mas de nós ajudarmos esse elemento. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo, isso diversas vezes, de ter que chegar e falar, olha, nós vamos fazer a tua transferência para uma outra clínica, a gente fez o que pôde e não deu. Só que é muito mais difícil eu falar isso como terapeuta do que minha equipe inteira decidir que elemento X não tem como ficar na clínica e daí sim eu chegar para o coordenador e falar, elemento X era o seu José e o seu José não está dessa forma mesmo. Nossa, fica muito mais fácil, cara. Existe tanta conversa, tanto diálogo, e sem contar que antes de acontecer esse movimento trágico, né, ético, trágico, mas ético, vai ocorrer diversas novas visões a respeito do mesmo tratamento e vai se poder trabalhar muito mais com o indivíduo. E comunicação interdisciplinar, elaborar encaminhamentos claros e relatórios úteis para toda a rede. Então, ou seja, para todo mundo trabalhar. É exatamente o que nós estávamos falando agora mesmo. Ferramentas práticas a usar no encontro.
o roteiro de análise clínica. Aqui, com as fichas da história, situação atual, rede de risco, proteção, hipóteses, objetivos, intervenções, o roteiro da análise clínica é o que você tem na anamnese, nos aspectos que vão trabalhar ali quando fala a respeito de história familiar, todo esse processo de como ele surgiu. Lembra que na nossa última aula nós estudamos a família codependente. Então, como surge uma família, como surge uma infecção dentro de uma família? Uma família natural, tranquila, normal, estável, ocorre um processo no qual surgem algumas divergências. Essas divergências variam em diversos ramos. Um desses ramos é a dependência química, entende? Então, não é a culpa da família, não é a culpa do usuário, é como sair da situação. Eu vou falar de volta. Mapa de rede. Quadro simples para localizar serviços e atores sociais. Aqui, quando fala em mapa de rede, é simplesmente disponibilizar na parede mesmo, né, um quadro, né, fazer uma cartolina dizendo, nós temos assistência social ligada ao CAPS, ligada ao CREAS, ligada ao Centro POP, ligada à REPS, Rede de Atenção Primária de Serviço Psicossocial, entende? Então, quais são as nossas redes para fora? Então, aí nós começamos a estruturar o modelo do mapa de rede, entenderam? E modelo de projeto terapêutico singular resumido, uma página com metas e intervenções chaves, que você colocou lá no final da anamnese, quando você analisou aquele caso, você falou, eu vou trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, porque ele é um cara bem atuante e tudo, e falou que quer correr, falou que quer fazer exercício, eu acho que se colocar ele dentro de um cronograma X, ele vai se desenvolver muito legal, ponto. Daí se coloca para discussão do estudo de caso. É elemento devido a... Vamos ver como é que escreve bem certinho isso, bem bonitinho. Guia rápido de perguntas para conduzir a discussão. Então, essa aqui é realmente um modelo para você utilizar de casos clínicos, né? De discussão de caso clínico. Então, qual é a demanda explícita do caso? É a demanda latente? Quais fatores sociais e familiares mais impactam a situação? Que modelo explicativo biomédico, psicossocial, integrativo orienta melhor a intervenção aqui? Por quê? Quais riscos imediatos existem? Saúde, segurança? Como que está inserido essa guia de perguntas? Você vai pegar e vai trazer ela para discussão dentro do meio. Então, vocês estão vendo como não tem como ficar perdido? É só seguir esse modelo aqui para até vocês começarem a pegar o jeito de fazer as suas próprias perguntas, trazer suas próprias discussões e tudo. Eu sugiro que no começo vocês não tentem experimentar. Sabe, galera? Eu acho, não vai no acho, que no acho nunca dá certo. Ou é ou não é. Vai pelo que é, e daí do que é você vai trabalhando a forma que você tem, a disponibilidade que você tem. Então, vai fazendo as perguntas que estão indicadas, tudo bonitinho, que vai ficar legal. E daí, você vai chegar para escrever isso aqui. Tudo isso que nós falamos até agora deve se resumir num estudo de caso, por exemplo, esse. Paciente X, 32 anos, em uso problemático de álcool há 8 anos, vive com a mãe idosa, desempregado há 2 anos, histórico de tentativas de tratamento em ambulatório com abandono precoce. Chegou ao serviço após denúncia de vizinhos por episódio de violência doméstica. Não usa medicamentos atualmente. Relata desejo de reduzir uso, porém nega o apoio familiar. Não ficou claro esse estudo de caso aqui? Não ficou um caso bem claro? Não está bem claro? Não é fácil. Olha aqui, ó, em um parágrafo você fez o estudo de caso do teu acolhido. Né? Basta você estudar todo esse processo que nós estudamos até agora, que você vai conseguir elaborar um parágrafo exatamente como esse. E daí, na plenária, vai surgir essas questões. Quais são as questões que vai surgir? Pistas de trabalho. Então, como que pode começar? Segurança domiciliar. Vamos lá para o estudo do paciente X. Paciente X, 32 anos, em uso problemático de álcool há 8 anos. Vive com a mãe idosa, desempregada há 2 anos. Tem segurança domiciliar?
Nenhuma, ele vive com a mãe. Então já está aqui, está explícito. A segurança domiciliar vive com a mãe idosa, então ele não tem nenhuma segurança familiar. Motivação ambivalente. Histórico de tentativas de tratamento em ambulatório com abandono precoce. Chegou ao serviço após denúncia de vizinhos por episódio de violência doméstica. Não usa medicação atualmente. Relata desejo de reduzir o uso, porém nega o apoio familiar. O que é isso? Relata desejo de uso, mas porém nega apoio familiar. Ambivalência. Ora quer, ora não quer. Entende? Aqui está sendo estudado esse caso, está sendo destrinchado esse caso. Vamos ver aqui, ó. Recurso de renda. Aqui, ó, desempregado há 2 anos. Necessidade de articulação com assistência social e serviço de proteção. Histórico de tentativas de tratamento em ambulatório com abandono precoce. Relata desejo de reduzir o uso, porém nega o apoio familiar. E o serviço de proteção. Vamos achar o serviço de proteção. Paciente, 32 anos, em uso problemático de álcool há 8 anos, vive com mãe idosa, desempregado há 2 anos, histórico de tentativas de tratamento em ambulatório com abandono precoce. Chegou ao serviço após denúncia de vizinhos de episódio de violência doméstica. Serviço de proteção. Entenderam? Viu como ficou bonito? E não ficou num slide só? Não parece, mano? Nós estava falando, e no slide só não apareceu ali. Então, veja como quando você começa a entender o processo, começa a aparecer mágica, começa a destrinchar, começa a se desenvolver o processo terapêutico diante da gente. Vamos lá, vamos para frente. Critério que tem que ter, né? Quais são os critérios que nós temos que ter? Clareza na exposição das hipóteses e justificativa teóricos clínicas. Então, é exatamente o que diz ali. O slide passado ele tem uma clareza na exposição das hipóteses e justificativas teóricos e clínicas. O indivíduo passou por um processo ambulatorial, relatou que não quer o uso, entende? Tem que ser com uma linguagem formal, né? Capacidade de propor encaminhamentos factíveis e embasadores. Então, ele precisa. O que nós vemos no relato desse indivíduo? Que ele precisa de uma, né, primeira coisa, de um emprego, que ele precisa de uma estrutura, primeiramente de um tratamento, depois ele precisa de uma reinserção social. Então, nós vemos isso através desse estudo de caso, porque fica claro. Por que fica claro? Porque, primeiramente, ele está totalmente com uma exposição com clareza, e depois com capacidade de propor encaminhamentos, nós conseguimos entender que esse indivíduo precisa de de um internamento e depois de uma reinserção social efetiva. Qual é o compromisso com o sigilo e a postura ética das discussões? Nós tratamos ele como elemento X, né, com a idade, tudo certinho, sem expor o indivíduo. E a qualidade dos relatórios sínteses. Esse é como nós escrevemos a nossa anamnese, como nós escrevemos o nosso plano terapêutico singular e como nós escrevemos a nossa evolução terapêutica. É isso que tem que ficar claro, tem que ficar perfeito, tem que ser uma coisa que qualquer pessoa possa ler, entende? Não pode ser uma coisa assim que fique inviável, que senão as pessoas não vão conseguir ler e daí vai ter que iniciar o trabalho. E se eu perguntar para cada um de vocês que estão aqui, quantas vezes vocês já estavam fazendo terapia e chegou outro terapeuta e falou, eu vou fazer a anamnese novamente com vocês. E daí saiu aquele terapeuta e entrou outro, e eu vou fazer a anamnese com vocês. Fala, porra, eu já falei para 3 pessoas a respeito de toda a minha vida e nem para o padre eu falei, entende? Leitura clínica do sujeito. A compreensão do sujeito para além do sintoma. Então, nós entendemos que muito além de um processo simplesmente de uso de substância, o nosso indivíduo X tinha o quê? Diversos problemas e fatores sociais, ou seja, desempregado, há 2 anos desempregado, uso compulsivo, entende? Então, ele já estava inserido num processo de agressão domiciliar, então já tinha violência envolvendo todo esse processo. Então, veja só, compreensão do sujeito para além do sintoma, análise da história de vida. Então, se ele começou a fazer o uso nesse sintoma,
nós vamos ver mais para frente outro exemplo a respeito de uma análise de história de vida. Porém, nesse caso, nós entendemos que se ele agrediu a mãe, se ele agrediu as pessoas da sua casa, provavelmente na história pregressa desse indivíduo, ou ele foi agredido, ou ele viu a agressão. Não é isso que nós entendemos como terapeuta? Então, na leitura das relações familiares, a relação familiar desse indivíduo é boa ou não com a mãe? Vocês estão entendendo que através da simples análise de caso você consegue estudar o processo? Então, nós entendemos que temos que fazer a anamnese toda. Essa anamnese vai trazer para nós um material chamado plano terapêutico singular. No plano terapêutico singular, ele se evolui aqui, até aquele processo que quem já está na última aula teve aí, que é o feedback, que vocês que estão agora, iniciando agora, que é o processo de dar as respostas, dar a palavra ali, que você vai falar, olha, ele vai falar para o indivíduo, para a família, vai falar para todo mundo. E eu não estou dando spoiler, só estou falando do processo que vocês vão passar, ok? Consideração do contexto cultural, ou seja, isso tudo aconteceu onde? No centro da cidade, na periferia, isso aconteceu no sítio, onde que aconteceu todo esse processo? Visão integral e contextualizada do sofrimento. Então, demonstrou tudo que o sujeito é, ou seja, uma leitura clínica do sujeito. Entenderam? Tá ficando pesado, hoje eu sei que tá pesado, porque esse assunto é pesado, mas se vocês estão conseguindo entender, dá um joinha aí que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Só o Eduardo tá entendendo, gente? Dá um joinha aí que vocês estão entendendo, pelo amor de Deus. Aí, gente, aí, beleza. Vamos lá. A leitura clínica não se limita à observação do comportamento ou diagnóstico da dependência. Exige que o profissional compreenda a pessoa em sua totalidade, considerando os aspectos emocionais, sociais, familiares, econômicos, culturais e históricos. O foco passa da substância para o sujeito em sofrimento. A mesma substância pode ter significados totalmente diferentes para pessoas diferentes. A leitura clínica busca responder não apenas o que a pessoa usa, mas principalmente por que, em que contexto e com que função psíquica e social ela usa. Eu uso porque eu gosto de interagir com as pessoas. Eu cheiro cocaína porque eu gosto, eu fico falante, eu gosto de conversas. Não, eu gosto de fumar maconha porque eu fico num momento de inspiração, uma zen, uma coisa artística. Não, eu bebo compulsivamente, porque se eu não começar a beber, começa a me dar um tremelique na mão. Ah, eu não consigo mais parar de usar porque eu acho que estou viciado. Então, cada um desses é um contexto, e cada contexto traz variações, traz determinações, diferentes formas de metodologia para uso de usos terapêuticos com o acolhido. Compreensão além do sintoma. O sintoma, o uso de drogas, recaídas, crise, é um sinal visível de algo mais profundo. A leitura clínica investiga dores emocionais, traumas, percas, violências, exclusões, fracassos sociais que muitas vezes estão mascarados pelo uso da substância. Então, quando nós chegamos nesse processo de frustração, traumas, violências, o que é o uso compulsivo, ele se reflete numa forma de habilidade social de enfrentamento, uma prática social de enfrentamento, onde o indivíduo está tentando lutar com o que é impossível ele vencer, que é o seu próprio eu interior dizendo coisas que estão acontecendo com ele. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Um menino foi molestado pelo pai aos 12 anos de idade, tem que conviver com o agressor, entende? Enquanto vê ele agredindo a mãe e tudo. E esse indivíduo tem 22 anos, faz uso de substância compulsiva. Por que ele faz uso de substância compulsiva? Para não visualizar essa agressão todo dia do pai, entendeu? Entende? Eu só dei um exemplo, caso, um hipotético, eu só dei um exemplo X. Né? O indivíduo é agredido. Então, dessa forma, nós entendemos que existem sempre alguma coisa por trás do uso, né? Se fosse falar numa linguagem, né, da defesa civil, eu falaria que nós
vemos o fogo, mas nós devemos mirar na base, porque por trás do fogo existe alguma coisa pegando fogo, né? Então, se você, ó, o Eduardo disse que já passou por isso, então cada um sabe o seu aonde pega no seu calcanhar, né? E daí vai fazer o uso de alguma substância que amorteça, que tire da presença, que esqueça, porque é o que isso vai acontecer. Só um minutinho, peraí. Vamos lá. História de vida. A história de vida permite entender quando o uso começou, em que fase da vida, em qual contexto emocional e social. Lembra da codependência desse processo. Lá, quando a gente foi estudar uma história de uma família normal, que está com todos os índices ali favoráveis, está tudo certinho, tem aspecto emocional favorável, tem aspecto financeiro favorável, tem aspecto educacional favorável, tem aspecto religioso favorável, a família é perfeita. Só que quando você começa a fazer a história de vida do indivíduo, o indivíduo começa a mostrar que em determinado período começou a acontecer determinada coisa. Ou um outro caso, o elemento X na barriga da mãe sofria agressão, sentia as agressões do pai. E já nasceu uma pessoa revoltada, você não vai entender, só que como um bom terapeuta, você também pergunta para a família as coisas e tudo, você interage, você descobre que naquele processo o pai e a mãe estavam tendo muitas discussões, muitas brigas e tudo. Isso reverte na personalidade do filho? Com certeza. Reinaldo, claro que não. Oh, se o pai chega e fala, oi, filhinho, a criança chuta a barriga da mãe, imagine se o pai chega e chuta a barriga da mãe, como é que a criança não reage? Entende? É recíproco, da mesma forma que ela é agredida e reage, ou melhor, ela é acolhida e reage, ela também é agredida e também reage. Perguntas fundamentais. Houve trauma? Houve abandono? Houve violência? Houve perdas significativas? A dependência não surge no vazio. Ela se constrói em trajetórias marcadas por experiências. Daí você fala, Reinaldo, a família é perfeita. E a sociedade onde essa pessoa vive? Peraí, nós vivemos num local. E eu lembro que eu falei espaço. E daí você vai ver o local onde a pessoa vive e a pessoa vive do lado de uma boca de fumo. Daí como é que faz? Daí como é que vai dizer que a pessoa não vai usar? Entende? Nós temos que ser coerentes com a análise clínica, ok? Mas que não surge no vazio, não surge. O que quer dizer não surge no vazio, Reinaldo? Quer dizer que ninguém, tendo toda uma estrutura familiar, toda uma estrutura, morando num local legal e tá tudo ok, levantou aos seus 12 anos de idade e foi para a boca de fumo e falou: vou cheirar cocaína porque eu quero cheirar cocaína. Sem nunca ter ouvido na escola, sem nunca ter ouvido falar do que é o uso de cocaína nem nada. Entende? Isso não existe, gente. Para, né? A gente não pode ser bobo de acreditar nisso, né? E nem que nós nascemos com uma pretensão, nós temos muito essa visão de demonização, que o indivíduo nasceu para fazer mal. Não, cara, todo mundo foi pego lá no colo, lá, ninguém nasceu para fazer mal para o outro, né? Todo mundo foi uma criança, teve seus processos, seus erros, seus acertos, né? Tem seus avanços e seus retrocessos, e é assim, ninguém é perfeito, né? Nesse sentido de não erra, não faz, né? E relações familiares. A família pode ser um fator de proteção, um fator de risco, ou ambos ao mesmo tempo. É a mesma família que faz final de semana aquela festa com churrasco, todo mundo bebe, os parentes brigam, se estapeiam, e na segunda-feira está todo mundo trabalhando. E fala, se chega alguém na segunda-feira pedir alguma coisa na porta da casa, a mulher sai da casa que bebeu o final de semana inteiro e fala, vai trabalhar, vagabundo, não tem que ficar dando comida para vagabundo, não. Entendeu? Pensa só como é interessante a situação. E a leitura clínica analisa vínculos afetivos, presença de violência, codependência, negligência, sobrecarga de cuidados, rupturas e reconciliações. Condições sociais.
Nenhum sujeito está fora da realidade social, que era exatamente o que a gente estava falando. A leitura clínica considera a pobreza, o desemprego, a moradia precária, a escolarização, o acesso às políticas públicas, o racismo estrutural, as desigualdades sociais. Muitas situações de drogadição estão diretamente ligadas à exclusão social e não apenas à escolha individual. Simplesmente não é uma escolha, o cara, é isso que eu quero que vocês entendam, não é uma escolha. Todo mundo fala, não, eu escolhi o uso. Será que você escolheu? Ou você pensou que era uma coisa que você escolheu? Você escolheu uma coisa que você pensou que era. Ou você sabia que ia trazer todo esse processo pelo qual você está vivendo hoje, você sabia que ia sofrer, sabia que ia ser internado, sabia que muitos amigos teus iam morrer no uso. E eu não sabia, eu sou sincero falar para você que eu não sabia de tudo isso. Eu comprei como uma coisa legal, como uma ideia. Eu comprei essa ideia como uma ideia legal. Falei, pô, essa ideia vai me tirar os problemas, eu vou ficar alto astral, eu vou chegar na menina, eu vou ser um cara legal. É com essa ideia que eu comprei. Ninguém me falou que eu ia passar no internamento, que eu ia morar na rua, que eu ia isso, que eu ia aquilo. Entende? Contexto cultural. E além do contexto social, além do contexto familiar, além do contexto político, existe o contexto da cultura. Como assim, Reinaldo? Vamos falar uma cultura aqui. Vocês sabiam que no Chile, toda pessoa que chega no aeroporto toma chá de folha de coca, porque a folha de coca abre os brônquios. Então, uma pessoa que chega de países, por exemplo, do Brasil, vai para a Bolívia, chega na Bolívia, toma uma folha de chá de coca. Por quê? Porque ela tem os pulmões muito mais travados e não consegue o peso das grandes altitudes que tem nos Andes, entendeu? Então, você toma um chá de folha de coca para abrir os brônquios, ou seja, isso é um aspecto cultural. Nós vivemos numa cultura que fala que o padre transforma o vinho no sangue de Cristo. Então, veja só, essa cultura traz a questão da bebida, já traz a questão da bebida lá. Então, já existe aquela premissa, o que é o vinho? Vinho é uma bebida que é, entende? Daí já surge uma, então já é cultural que uma pessoa na nossa sociedade brasileira aqui, né, vou falar aqui no Brasil, é natural que uma pessoa nasça já sabendo o que é o álcool. Então, por quê? Por causa que já tem desde o início da nossa cultura o simples aspecto da criança perguntar, mas o que é aquilo que tem no cálice? É o sangue de Cristo. E a criança pergunta, o sangue de Cristo? Não, é um vinho que que é o ritual religioso transforma no sangue de Cristo. Vinho, entendeu? Já tem aí a demanda. A forma de usar a substância, o sentido atribuído ao uso, o estigma, a busca ou não por ajuda. Então, exemplos, naturalização do álcool em certos contextos. Então, dentro desse aspecto cultural, tem como essa droga é utilizada. No caso do vinho, nós entendemos que é um ritual sagrado onde o padre transforma realmente ali, né, na visão cristã, o vinho no sangue de Cristo. Então, mas existem outros exemplos que é exatamente como eu disse, que é a naturalização do álcool em certos contextos, ou uso associado à masculinidade. Ah, não, tem que beber porque eu sou homem. Entende como que, onde que diz que tem que beber porque é homem? Dentro da nossa cultura, né? Ou criminalização seletiva, perdão, criminalização seletiva de usuários pobres. Ah, não, pessoa, eu uso droga porque eu sou pobre. Né? Religiões como fator de proteção ou culpa. E daí sai aquela, não, se eu tiver bêbado, existe uma legitimação para um ato meu. Eu estou muito nervoso, então eu vou beber, que se eu der um soco na cara de alguém, não vai dar nada porque eu estou bêbado. Ou fiquei com uma mulher, né, no caso dos homens, fala assim, fiquei com uma mulher que eu acho muito feia porque eu bebi, né, dentro da visão masculina, né, de alguns homens falam, mas eu só fiquei com ela porque eu bebi. Ou seja, na verdade, toda essa questão entra na questão cultural, de como é utilizado o uso da substância dentro da nossa cultura. E daí, o que acontece com alguns aí, vamos colocar aí, é,
20% das pessoas que fazem esse uso nesses rituais, nesse aspecto cultural, nesse aspecto familiar, nesse aspecto, 20% das pessoas se transformam em alcoólatras, desenvolvem uma patologia por causa do uso da substância. Exemplo clínico aplicado. Usuário de crack, 29 anos, em situação de rua. Leitura superficial. Veja só como que é interessante. Até agora, nós estudamos muito a respeito de exemplos clínicos aplicados, de estudos de casos. Veja só como fica diferente a nossa visão de um estudo de caso superficial para uma leitura clínica aplicada. Usuário resistente ao tratamento. Você coloca na tua evolução isso. Agora, se você faz um estudo de caso clínico, você coloca o histórico de abandono na infância, violência doméstica, evasão escolar, passagem pelo sistema socioeducativo, a ausência total de rede familiar, estigmatização social constante, resultou no uso abusivo de substâncias no usuário de crack de 29 anos. Entenderam? Aqui o uso da droga aparece como efeito de uma vida marcada por exclusões, e não apenas como falta de força de vontade, como aparece numa análise superficial onde o usuário resiste ao tratamento. Entenderam a diferença? O sujeito no contexto social e familiar. Análise da dinâmica familiar, a identificação da rede de apoio, as leituras das vulnerabilidades sociais, reconhecimento de conflitos, violências e rupturas, compreensão do impacto do meio no sofrimento psíquico. Se você fizer só essa análise desses pontos apontados aqui, né, desses 5 pontos aqui, você já tem uma análise do contexto social familiar desse indivíduo. E já pode, a partir disso, demonstrar lá no que nós estudamos na aula passada das infecções dentro do aspecto familiar, né? Dentro de como rolou esses problemas sociais dentro da questão familiar. Nenhum sujeito existe de forma isolada. Todo sofrimento psíquico e todo processo de adoecimento estão profundamente atravessados pelas relações sociais e familiares. Este slide ensina o aluno a ler o sujeito dentro das tramas afetivas, sociais, econômicas e institucionais que o cercam. A drogadição não é apenas um fenômeno individual, ela é também um fenômeno social, familiar, histórico e político. Então, a leitura da nossa toxicodependência deve ser feita a partir de fenômenos individuais e fenômenos extra-individuais. Se nós não colocarmos os dois, vai dar falha, vai dar ruim, não vai ter uma análise crítica, porque se você colocar que o problema é só do indivíduo, como era tido antes, né, vamos colocar aí na época de Bill e Bob, aí Bill e Bob vem quebrar exatamente que os métodos Oxford falavam da cadeira quente, que era o indivíduo que era o culpado, você é um inútil, você é um fraco, você foi se envolver com drogas, entendeu? Era assim que era o método cadeira quente dos métodos no estilo dos ensinamentos Oxford, que eram dos protestantes radicais nos Estados Unidos. Bill e Bob vêm quebrar exatamente com esse processo e trazer para nós a empatia, o estar junto, o adicto ouvindo o adicto, entende? Então, e diversos processos vêm sendo quebrados, vêm sendo transformados, vêm sendo modificados, e a gente consegue hoje ter um atendimento humanizado. E isso que vocês estão fazendo aqui, hoje, nessa aula, nessa graduação, é excelência profissional, gente. Isso aqui, estudar, fazer um estudo de caso dentro da realidade da gente, que é trabalhar com 60, 80, 100 acolhidos, é superação, entende? É profissional que faz isso, cara, entende? Isso aqui não é para amador, é profissional. Profissional, o cara vai chegar, vai conversar com o seu coordenador, vai conversar com a sua equipe, vai falar, cara, a gente precisa estudar o caso de um elemento aí, X. Entende? E explicando dessa forma, vai falar, pô, esse cara é muito profissional. Esse cara está falando o que realmente está acontecendo com o indivíduo, só que ele não está expondo o indivíduo.
Essa é a primeira tarefa. Depois, avaliar individual e socialmente o indivíduo. A dinâmica familiar. A dinâmica familiar revela como os vínculos funcionam na prática, não apenas no discurso. A leitura clínica observa comunicação aberta ou bloqueada, presença de afeto ou de negligência, relações de dependência emocional, sobrecarga de cuidadores, inversão de papéis, filho cuidando dos pais, por exemplo, padrões de repetição, uso de drogas em várias gerações, né? E a família pode fortalecer o cuidado, dificultar a autonomia, reforçar o adoecimento ou sustentar processos de recuperação. Então, depende a forma que a família tem, ela pode ser um fator positivo, um fator negativo, e vocês sabem muito bem disso, né? Principalmente quem já está trabalhando, sabe muito bem que existem diversas famílias que ajudam e diversas famílias que pesam a cruz do nosso acolhido. E agora, né, chegando mais indo para o final já, as redes de apoio. A rede de apoio representa quem sustenta esse sujeito, concretamente na vida real. Inclui família extensa, amigos, vizinho, escola, ou outros grupos religiosos, CAPS, a unidade, né, CAPS, UBS, CREAS, CRAS, né, grupos terapêuticos e comunitários, uma rede forte protege, uma rede frágil ou inexistente aumenta drasticamente a vulnerabilidade. A leitura clínica deve sempre responder quem sustenta esse sujeito quando ele cai. Escutem essa palavra, quando ele cai. Porque é muito fácil ter um monte de gente do lado de quem está sóbrio, do lado de quem está bom, do lado de quem não dá problema, isso é fácil. Agora, quando o indivíduo cai, quem está do lado dele? Quem que é a pessoa que vai lá e pega? Porque nós sempre tivemos, né? Para falar a verdade, nós sempre tivemos um anjo da guarda. E é aqui que eu pergunto para vocês, quem foi esse anjo da guarda? Foi da família? Foi do CRAS? Foi do CREAS? Foi da igreja? Foi da... Entenderam? É isso que eu estou falando para vocês. Então, é quem sustenta esse sujeito quando ele precisa. E aí você vai começar a entender o que é uma rede de apoio, qual é a rede de apoio que esse indivíduo tem. E daí você fala, o que eu faço como terapeuta, Reinaldo? Você instrumentaliza ele para ele buscar o auxílio dessa rede de apoio, através, né, lá, de um estudo de caso, você começa a visualizar do estudo de caso dele que todas as vezes que ele recaiu, quem ajudou ele foi o pastor. Então você fala, pô, esse cara é, né, ele pode se aproximar mais do pastor dele, e ele é evangélico, então eu vou, né, demonstrar uma forma dele se aproximar mais dessa rede. Ah, não, mas aqui nós trabalhamos com narcóticos anônimos. Cara, é o indivíduo, é o elemento X é evangélico e é o pastor que é a rede de apoio dele. Então, nós temos que visualizar o indivíduo X como rede de apoio, como sendo a igreja, ok? Vulnerabilidades sociais. A vulnerabilidade não são escolhas individuais, são efeitos diretos das desigualdades sociais. A leitura clínica considera pobreza, desemprego, moradia precária, baixa escolaridade, falta de acesso à saúde, racismo estrutural e violências institucionais. Esses fatores aumentam o risco do uso abusivo, dificultam a adesão ao tratamento, ampliação do sofrimento psíquico, além de reduzir as possibilidades de projetos de vida. Aqui eu gostaria de trazer também, além dos problemas de desigualdade social que afetam de um âmbito geral a nossa sociedade, existem dentro dos problemas e das estruturas familiares diversos problemas, como falta de empatia, né, falta de amor ao próximo, e todos esses processos dentro do âmbito que é mais estruturado socialmente também tem o problema. Por exemplo, um exemplo bem claro aqui é o pai que dá dinheiro para o filho ir para uma locadora de videogame e ficar jogando videogame porque ele não tem tempo de ficar com o filho. Dá dinheiro para o filho comprar um celular, dá um celular para o filho porque não tem tempo de ficar com o filho, porque tem que ficar muito mais tempo no trabalho para ganhar muito mais, entende? Então, também é uma falta de estrutura familiar, social, ou melhor, social, ok? Conflitos, violências e rupturas.
Muitos casos de drogadição estão diretamente ligados à violência física, violência psicológica, abusos, negligência, rejeição familiar, e aqui entra esses casos que eu falei. Olha, não é só pobre ou rico que passa por essa questão de violência física, violência psicológica, abuso, negligência, rejeição familiar, exploração de casa, rompimentos afetivos, né, da separação dos pais. Todo mundo na sociedade passa por esses problemas. O uso de substância, muitas vezes, surge como anestesia emocional, tentativa de sobrevivência psíquica, fuga da realidade insuportável. Aqui, a literatura clínica substitui o julgamento pelo entendimento do sofrimento. Então, se você entende que o indivíduo está usando porque ele não sabe como realizar, não entendi a pergunta aqui, só um minutinho, gente. Ah, ok, tá bom, tranquilo. Ela falou que não vai poder ficar, ele falou. Então, veja só, o entendimento quando você entende que é o sofrimento que causa a dependência, fica muito mais fácil de você trabalhar com o acolhido. Você fala, pô, peraí, você vai valorizar o indivíduo, nós chamamos isso de empoderamento social, e através do empoderamento social, você vai evocar do indivíduo, que nós já estudamos lá em psicanálise, né, em grupo, psicoterapia de grupo, né, evocando do indivíduo quem é ele, nós vamos conseguir uma eficácia muito maior no nosso trabalho. Existe a mulher que adota, vive com um companheiro agressivo, desempregada, responsável por 3 filhos, não recebe apoio da família, de origem histórica de violência psicológica e financeira. Vamos fazer o estudo de caso dela. Leitura clínica ampliada. A família é um fator de risco. Vamos lá, vamos ver por que a família é um fator de risco. Mulher, 38 anos, alcoólatra, vive com um companheiro agressivo, desempregada, responsável por 3 filhos, não recebe apoio da família. Então, aqui está a família como fator de risco. Rede de apoio inexistente. Mulher, 38 anos, alcoólatra, vive com um companheiro agressivo, desempregada, responsável por 3 filhos, não recebe apoio da família, histórico de violência psicológica e financeira. Então, aqui, ó, quando a gente vai, presta atenção que a rede de apoio é inexistente, é que ela não tem o apoio da família, ela não tem o apoio do companheiro e ela não tem nenhum vínculo explícito com relação à padre, com relação, ou melhor, com relação à igreja, com relação a nenhuma das redes de atenção da rede de atenção psicossocial, ok? Só um minutinho, estão pedindo para entrar aqui. Só um minutinho. Tá acabando já, gente. Aguenta aí, só mais um pouquinho. Vulnerabilidade social. E não esquentem a cabeça se vocês tiverem que ler 1000 vezes. Mulher, 38 anos, alcoólatra, vive com um companheiro agressivo, desempregada. Então, aqui, nós entendemos que ela tem vulnerabilidade social, que a vulnerabilidade social dela é alta, por ela ser agredida, por ela estar desempregada, e a violência estrutural contínua na violência do companheiro, né? Aqui a drogadição não pode ser tratada sem enfrentar a violência, a pobreza e a ausência da rede. Entendeu? Não tem ausência de rede nenhuma, não tem o processo de ajuda e a violência ocorre. Então, dessa forma, ela é tratada com a partir da questão da violência, pobreza e ausência de rede. Existem algumas perguntas para finalizar, né? Deixar algumas perguntas norteadoras para a discussão, né? Essa família protege ou adoece? Quem na prática ajuda esse sujeito? Quais vulnerabilidades mais impactam esse caso? A violência explícita ou velada? Que rupturas marcam essa trajetória? Então, esse tipo de pergunta esclarece esses casos aqui. Por exemplo, se eu for perguntar dessa mulher de 38 anos, que é alcoólatra, a violência dela é velada ou é uma violência explícita? Todo mundo sabe que ela apanha ou não sabe? E como que isso está estruturado? Então, muito obrigado pela aula.
e até mais no sentido de vamos conversar agora a respeito de algumas questões aqui que surgiram. Primeiro, gostaria de abrir, agradecer mais uma vez, boa noite, né? Desculpe aí, tá corrido hoje, mas é que essa... Boa noite, professor. Boa noite, chefe. Fala, Rodrigo. Eduardo, pode abrir o microfone e falar, chefe. Boa noite, professor. Boa noite. Aquele aspecto na hora que falou né, de agressividade na infância, né, de maus tratos, né, de abandono, muitas das vezes, né, eu estava aqui meditando enquanto a teoria falando, né, e eu consegui identificar, né, que o que me levou ao uso de droga, anestesiar e sofrimento foram essas coisas, né, cara, que, né, eu me recordo que a minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava com a família do meu ex-padrasto, né, e ali eu não tinha um apoio emocional, não recebi um carinho, né? Então, eu fiquei muito vulnerável, né? Eu encontrei essas coisas em pessoas que faziam uso de droga ali, comecei a me envolver com essas pessoas, né? E por um certo tempo trouxe um alívio, né? Até nos meus últimos dias de uso traziam alívios para mim, porque, né? Era a maneira que eu via de fugir dos meus problemas, né, das coisas que eu tinha que enfrentar, eu não queria enfrentar, então eu sempre fugia, né, para drogadição, né, professor? Exatamente, mas você acabou de falar, eu fugia porque era um alívio, porque alguém, você mesmo falou, porque alguém fazia, entende? Então você pegou, tinha um grupo de pessoas que era um grupo desviante, que tinha seus problemas também e tudo, e esses problemas nunca são resolvidos sociais. Então é muito mais fácil falar que a culpa é de um grupo de pessoas desviante do que de uma sociedade doente. Nós vivemos numa sociedade doente. Quando nós não entendemos isso, é muito mais fácil falar que você é um drogado do que falar que nós vivemos numa sociedade que gera pessoas consumidoras de substâncias para se livrar de problemas sociais. Porque é mais fácil internar você do que eu ter que resolver o problema de desigualdade social no Brasil, por exemplo. Ok? Sim, verdade. Ok, obrigado, professor. Muito obrigado pela participação, Eduardo. Valeu. Adenildo, por gentileza, pode abrir o microfone e falar. Então, professor, eu também me identifico, sabe, com essa parte aí. Eu aprendi muito hoje, essa aula foi muito boa, sabe? Essa questão de que também a família também tanto pode, né, fazer parte também, não só de me ajudar, mas também ela também pode prejudicar com a codependência dela, né? Entendeu? E essa questão também de entender e fazer essa evolução do paciente sobre a anamnese, saber mais ou menos o que aconteceu com ele, né? Não identificar só o uso, né? Identificar essas questões familiares, né? Social, cultural, né? Essa parte aí, né? Todo esse contexto aí, né? Que também eu passei por isso, né? Entendeu? Eu passei por isso nessa situação. Exatamente. Quando eu conheci mesmo a maconha, foi assim, foi curiosidade. Eu andava com pessoas que usavam, né, no esporte, né, e ali eu tive aquela curiosidade que as pessoas saíam e voltavam alegres, né? E através de uma conversa com um amigo de um sofrimento meu, qualquer coisa, ele, pô, eu passo por isso também, mas quando eu fumo a maconha, isso me anestesia, isso me dá um... Pô, então eu quero também, Exatamente. entendeu? Desse jeito. Exatamente. Exatamente. E depois você chega na ideia de experimentar substâncias mais fortes. Porque se a maconha alivia para mim o peso da minha cruz a respeito disso, e eu estou sofrendo um outro problema que a maconha não está aliviando, se eu cheirar pó vai resolver, porque é mais forte. E daí do pó vem outro problema, porque os problemas não param de aumentar. Desculpe falar, mas um dos maiores problemas da nossa existência, normais mesmo assim, no dia a dia, é o falecimento dos nossos pais. Isso é um trauma que todo mundo passa, entende? Só que nós não paramos para pensar nisso. E quando acontece com a gente, né, a grande maioria das pessoas que eu conheço tiveram um grande aprofundamento do uso da substância de preferência nesse processo.
Entende por quê? Porque não sabe trabalhar, porque os pais não ensinam os filhos que vão morrer, né? Nós não ensinamos os nossos filhos, um dia nós vamos partir, tá? Tudo de repente some. Daí a gente fica se perguntando. Então, veja como é interessante, como é uma questão social. Então, se nós mudarmos algumas questões na sociedade, nós podemos retirar, sim, o uso de substâncias. Fala bem assim, mas qual seria a melhor tática de retirar o quê, Reinaldo? Valorizar a qualidade de vida. Não seria nem retirar, seria colocar a qualidade de vida como uma coisa importante. Nós vivemos no faz menos mal. Eu vou fumar cigarro porque faz menos mal que a dor que eu estou sentindo. Eu vou fumar maconha que faz menos mal que o cigarro. Eu vou fumar, entende? Aí um faz menos mal que o outro e vai gerando um faz menos mal. E eu mereço. Eu trabalhei a semana inteira, então eu mereço. Então, a meritocracia e o próprio questão da desvalorização do ser humano mesmo como indivíduo em si. Muito obrigado, Adenildo, você falar, e é exatamente o que eu estou falando, né? Tudo que eu falei aqui, vocês falam exatamente no relato de vocês, né? Quando vocês falam, poxa, é exatamente isso que acontece, porque não tem como a criança levantar e falar, eu vou fumar um baseado. Você não tem como, se ela não souber o que é a maconha, se Tem um não tiver... histórico, né, professor? Se não tiver, Tem onde que que ela ter um vai ajudar? histórico. Não tem... a adicção à droga, ela não vem realmente do nada, né? Tem que Ó, ter um quer ver? histórico, né? Ó, quer ver? Você tem algum acolhido dentro da tua clínica que é usuário compulsivo de heroína? Não, de heroína não, mas tem muito de É crack, porque não, cocaína. mas é porque Tem uma não tem a menina aqui que ela demanda é de heroína no doente. Brasil. Não, mas é Olha, porque ela era não tem a uma demanda da menina aqui que heroína. era doente. Ela conseguiu manipular todos no salão dela, as pessoas que iam lá fazer cabelo com ela, ela fazia com que as pessoas também usassem. Doente ela. Então, mas veja só, o que eu quis dizer não é isso. O que eu quis dizer é assim: você não teve, sabe por quê? Porque não tem heroína no Brasil. Senão você teria, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então, você só tem o que você tem acesso. Se você não tiver acesso, você não tem como. Alguém tem aqui algum acolhido na sua clínica aí viciado em crocodilo, aquela substância lá que fura os tendões, que necrosa os músculos? Tem? Dá um joinha aí se alguém tem aqui no Brasil algum viciado em crocodilo. É porque não tem no Brasil, pô. Agora vai lá nos Estados Unidos para você ver. Todas as clínicas têm. Por quê? Estou Porque tem a entendendo demanda. agora, é isso mesmo, de fato, É, é. é, de fato, né? Faz sentido mesmo. Seu Jorge, por gentileza, obrigado pela participação, Denildo. É, boa noite, professor. Só uma Só. curiosidade não, só uma Boa noite. adendozinho, não, como se diz. Esse material todinho vai estar disponível aqui para a gente, né? Aqui no grupo, né? Todo, Sim. E outra coisa que eu sim, estava, todo. no decorrer da aula, que eu percebi, que num grupo que eu frequento aqui em Brasília, lá o estilo é californiano, né? Que eu aprendi lá dentro da clínica. Tem sempre um membro de A, né? Que ele é semi-analfabeto, mas ele sabe os 12 passos de cor e as 12 tradições. Inclusive, ele, é, como se diz, ele, quando fala o terceira tradição, que o único membro, o único requisito para ser membro de A é o desejo de parar de beber, né? Aí eu falo, não, mas lá está escrito é o desejo de parar de beber. Aí ele fala, não, é o desejo sincero de abandonar a bebida. Olha só uma coisa. E um detalhe que ele sempre fala nas partilhas dele, que o alcoolismo dele começou dos 9 aos 10 anos. Eu falei, mas como assim do 9 aos 10 anos? Não, porque eu ia à missa e o padre transformava o vinho, o sangue de Cristo em vinho. Então ele diz que começou aí a entrada dele, né? Como se diz, na entrada dele na vida ativa do alcoolismo. Isso me lembrou uma coisa. E outra coisa também da família, que o senhor me lembra, né? Eu tenho uma pessoa que eu estou acompanhando ela, que foi internada por 3 vezes, e acompanho ela no Hospital Dia, aqui em Brasília. E nessas vezes que eu vou lá na clínica, tem uma pessoa que foi amiga
de internação dessa pessoa que eu estou acompanhando. E essa pessoa, ela vai lá com uma irmã. Só que uma irmã é uma pessoa mais escrachada, usa droga, fala sobre maconha, liberação da maconha. Aí eu só vou observando essa situação que ela vai acompanhando a irmã. Um dia a irmã dela chegou lá, fragilizada, eu senti. Ou seja, essa irmã que está acompanhando ela na clínica para levar ela no HD, inclusive ela voltou à internação e saiu de novo. Ela é um gatilho para essa irmã, não é? No caso. Com certeza. Veja só, quando eu falo para vocês, primeiro eu vou falar da questão cultural. É visível, né? É visível, porque se não tem o que o senhor falou? Ele é analfabeto, então, ou seja, não tem uma educação, não teve uma estrutura familiar, onde o pai sentou na frente dele e falou, aquilo, filho, é o vinho, que é uma bebida, onde através do ritual se transforma no corpo de Cristo. Ele entendeu por si mesmo, por si só, que o padre transformou o sangue de Cristo em vinho, que é o contrário, e ele fez o uso, iniciou o uso nesse processo. Veja que interessante, e é exatamente isso que acontece no sincretismo, né, no anacronismo, como nós chamamos, quando acontece esse tipo de coisa. Na questão da irmã, com certeza existem os dois diferentes, depende de quem é essa irmã. Existem as duas variantes. Por exemplo, ela pode usar, porque ela pode falar, você está vendo minha irmã, por que eu não vou usar? Ou ela pode falar, eu não vou usar. Você não está vendo minha irmã? Eu não vou usar, entendeu? Então, depende quem é essa pessoa. Lembra quando eu falei que nós temos que analisar o indivíduo, os aspectos interiores e os aspectos exteriores. Então, quando você vai analisar a estrutura dessa moça, se ela teve condicionadores favoráveis, se ela teve algumas estruturas sociais, ela vai olhar para a irmã e vai falar, eu não quero isso para minha vida. Se ela não teve, ela vai falar, tá aí o motivo que eu tenho para me afundar. Entende? Então, depende de quem é o indivíduo. Então, o senhor pode começar a fazer o estudo de caso dela, o senhor pode começar a fazer o estudo de caso dela através exatamente dessa situação. Quem é ela? Quem é essa pessoa? Entende? Entendi. E outra situação também, desculpa se eu estou alongando, é só porque a gente vai vivenciando esse dia a dia, né? Outra situação que ontem, né, nessa clínica, né, quando eu estava lá no HD, encontrei uma pessoa que ela disse que me reconheceu quando eu fui internado lá em 2023. Mas aí eu perguntei, mas a senhora está fazendo o que aqui dentro hoje? Não, eu vim visitar meu filho. Eu falei, ué, a senhora me conhece da outra internação nos dias de visita. Então ela entrou muito preocupada lá dentro. Depois eu esperei ela sair, porque eu estava esperando a pessoa que eu levo lá no HD. Quando ela saiu, meu filho, eu preciso falar contigo. Meu filho lá dentro está muito nervoso, está muito fragilizado e ele está desesperado e está com problema com álcool. Aí eu falei, mas como é que a senhora resolve o seu problema com álcool? A senhora está bebendo? Ela, não, eu tive internada, mas de vez em quando eu tomo uma latinha, duas latinhas. Eu falei, mas isso aí, só está tomando remédio? Ela disse que está. Mas aí, o que eu fiz? Aí eu, como membro de AA, né, eu vou logo quebrar meu anonimato aqui. Aí eu já dei um telefone para ela do escritório de serviços locais, para ela, como aconteceu comigo. É como o senhor falou aí, quando a pessoa sai da internação, ela tem que ter uma rede de apoio, vai para o CAPES, vai para aqui em Brasília é o CAPES 3, né? No meu caso, o grupo de apoio que eu estou é o grupo de AA presencial, né? No meu caso. E eu vi muitas pessoas que internaram comigo, que estão voltando para lá, e eu converso com essas pessoas. As pessoas, ou seja, elas ficam vulneráveis por falta de apoio. Por isso que elas recaem. No caso é isso. No meu caso, das pessoas que eu converso, assim. Eu vou conversando, rapaz, eu estou lembrado de você, você está lembrado da nossa internação, mas por que você está aqui? O que aconteceu contigo? Então quer dizer que ele ficou vulnerável por falta de apoio, não é isso? É isso que eu entendi. Seu Jorge, será isso mesmo? Pergunta para ele, para o senhor ver o que ele vai falar. Eu peguei, comecei a me isolar, daí quer saber por que o indivíduo recai? Pergunta para ele, como é que você fez a tua manutenção quando você saiu daqui? Ele já vai olhar para o senhor e falar, manutenção? Não tem outro jeito, gente.
Ou você faz a tá. manutenção da tua sobriedade ou vem a recaída. Por quê? Porque se você não faz a manutenção da tua sobriedade, você esquece que você é um dependente químico, que você é um alcoólatra, e quando você tiver um problema, o que é que você vai fazer daqui 1 ano, 2? Você bebe. E bebeu Sim. uma vez, voltou, entendeu? Entendi. Ele é alcoólatra cruzado, né, que ele diz, né? Do álcool para cocaína. Entendi já. Sim, Então, eu agradeço. Uhum. o antigo CID-10, ele era o F19, usuário cruzado de substâncias. Isso. CID-10, No meu, F19. no meu caso, eu estava vendo esse CID, né? Eu vi lá F40, F19, se não me engano. Aí está lá assim, tracinho, alcoolismo crônico. Então, né? É o que eu vi lá. Já entendi o que você quis dizer. Então, Eu agora mudou. agradeço aí. CID é o Catálogo Internacional de Doenças. Agora mudou. Sim. Nós estamos na 11ª classificação. O CID-10 era a antiga Sim. classificação que tinha do F10 ao F19, falando todas as versões do uso de substâncias, né? Então, o CID é uma doença. É um catálogo internacional de certo. doença. Então, é classificado pela Sim. Organização Mundial da Saúde como uma doença. Na sua 11ª classificação, está escrito lá, se eu não me engano, é na letra E, que agora mudou, por isso eu ainda não consegui não consegui parar ainda para estudar de uma forma mais aprofundada. Se eu não me engano, é na letra E, né, do CID-11, está escrito que a dependência química é uma doença, né, de um transtorno comportamental, de um transtorno mental. Entende? Sim, tá certo. Inclusive, desculpa estar alongando aí, só vou tirar só essa última agora. Inclusive, quando no meu alcoolismo ativo, eu dei entrada no AUPA 09 aqui em Brasília, porque eu estava vendo lá o meu prontuário de alta, estava assim, transtorno comportamental pela obsessão e compulsão pelo uso abusivo de bebida alcoólica. Pneumonia CID-10. alcoólica. Tá. CID-10 Pneumonia alcoólica, coração dilatado e confusão mental, acrescentar e tracinho, agressividade. Entendi já. É CID-10. Entendi. CID-10, daí tem do F10 ao F19. O do senhor é o F10 porque é o alcoolismo. Então, tudo relacionado ao alcoolismo era o CID-10, F10. Daí F10 quer dizer que o senhor tinha todas essas perturbações decorrentes do uso do álcool. Entendi. Okay? certo. Tá bom. Muito obrigado. As explicações. Obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, sugestões, dúvidas? Quem que tinha levantado a mão? Saiu da sala e baixou e saiu da sala? Quem que era? Não lembra, não? Oi, professor, onde é que eu vejo essas questões do CID aí, de CID, que o senhor está falando? Faz o seguinte, eu já falei para vocês e vocês têm que escutar o que eu estou falando. Começa a trabalhar com a inteligência artificial. Vocês digitam no Google ChatGPT. Eu vou colocar no grupo lá, pode deixar. E daí você entra ali e ali você escreve. Descreva para mim, ou demonstre para mim, traga documentos para mim que falam a respeito do CID-11. E daí você começa a ter uma gama de estudo para você estudar. É a mesma coisa que você perguntar no Google, só que você pergunta na inteligência artificial e não fica se perguntando e procurando coisa bobagem que a inteligência artificial vai decorando. Que é no chat GPT. Chat GPT, isso. GPT. Então, quando vocês forem utilizar a inteligência artificial, não coloca coisa bobagem, não coloca coisa que vocês não sabem, não conversa no sentido, se for para fazer isso, usa uma outra conta. Para fazer uma conta científica do chat GPT, você tem que perguntar só coisas a respeito de fontes científicas, documentos científicos, daí ele vai trabalhar numa linguagem científica. Então, com o tempo, você vai ajudando
ele a trabalhar e ele vai te ajudando. Então, é uma ótima ferramenta de estudo. Você digita lá o que é CID-11, vai aparecer um monte de coisa para você ler. Daí, o que você achar interessante ali, você pergunta, me explique melhor a respeito disso. Vai aparecer outra coisa, me explique isso, entende? E você vai entender, vai interagindo. E eu digo para vocês, sem a inteligência artificial hoje não tem trabalho. Nós temos na universidade aula, pelo menos todo semestre nós temos aula de trabalhar inteligência artificial. Por quê? Porque hoje, com a inteligência artificial, um trabalho de uma dissertação, que é o que, né, um estudante de mestrado tem que fazer, a inteligência artificial faz em 15 minutos. Então, como que nós vamos ser avaliados? Então, nós temos que ter outros métodos de avaliação, ok? Entende? Então, dessa forma, então, procura trabalhar, gente, com a inteligência artificial, procura buscar, sempre que tiver de nome, principalmente nome, idade, coloca o nome e o ano, porque dessa forma você consegue localizar os autores. Então, eu coloco o nome lá, né, Cordioli 2008, você vai lá e escreve Cordioli 2008, fale quem é essa pessoa para mim, dele vai escrever tudo quem é, o que pesquisou, onde que está as suas pesquisas, e isso é importantíssimo para que vocês deem o segundo passo na caminhada de vocês. O primeiro passo é se tornar terapeuta, a segunda já vai vir agora gente, acelera o passo, porque a NBR 21, aí agora que está entrando, vai transformar o curso de... eu acredito que nossa profissão vai ser regularizada como profissão CLT, ou seja, com carteira, com a consolidação das leis do trabalho, como carteira de trabalho mesmo, como terapeuta, né? E vai ter um único probleminha, nós vamos ter que ter o curso de terapeuta integral, que é 800 horas como terapeuta, entende? Então, assim, eu acredito com o tempo, aí tem um prazo de educação de 5 anos, mas se você deixar para o último momento, a hora que você for fazer os teus cursos, as tuas graduações e tudo, as pessoas já vão estar passando, daí se perde tua vaga, então acontece, daí, então, quando eu termino esse curso, eu já posso iniciar esse outro, né? Já existe? A FENATED tem todos os cursos que você quiser. O que eu falo para vocês é assim, eu não estou defendendo, eu sou professor da FENATED, defendo bandeira da FENATED, sim, mas não estou defendendo no sentido de você precisa estudar só aqui. Você pode estudar por conta mesmo. Você quer caminhar com a gente? Pô, seja bem-vindo e bora para frente. Tem o curso de terapeuta integral, que é um curso de 800 horas, que te leva a uma possibilidade de fazer uma pós-graduação em dependência química e qualidade de vida, dependência química dentro da FENATED também, que é uma pós-graduação. Entende? Tem o terapeuta sequencial. Já existe? Já existe. Dentro da FENATED já tem tudo deles. Só conversar com o professor Adriano. Pergunta para ele como que eu faço para chegar até a graduação de pós-graduado aí, daí ele vai passar para vocês, ok? Simone, por gentileza, pode abrir o microfone. Obrigado, Lene. Professor, é dúvida, Simone? Eu acho que já é para... Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu acho que já foi respondida, mas só para sanar a dúvida. Quem já é graduado, eu tenho várias graduações. Preciso fazer a graduação ou pode ser só uma pós-graduação? Em que sentido você fala? Para atender essa nova norma. Não, para atender essa nova norma. Então, provavelmente você já tem as graduações e está dentro do sistema. Se você tiver, acredito que uma pós-graduação, você já vai estar dentro do sistema, já vão te acolher, já vão tratar você como pós, vão registrar você como pós-graduada dentro do processo. Entende? Mas dá uma olhada, é isso que eu estou falando para vocês, não custa nada chegar lá e procurar a NBR 21, quais são as modificações, avanços, retrocessos, o que muda, o que fica. Isso é um prazo longo, só que se você deitar e dormir, né, quando você acordar, já está em cima da hora, né? Verdade. Tá bom, então, vou dar uma olhada, obrigada. Obrigado, gente, muito, muito boa essa aula aí, Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Boa noite, professor. Obrigado.
Tchau, tchau, professor. Obrigado. Boa noite, gente.